Konnichiwa, watashi wa Thiago-san desu. Yoroshiku onegai shimasu. Boa tarde, meu nome é Thiago Bruno. Eu sou pastor do Betel Brasileiro, missionário aqui no Japão há 5 anos, na cidade de Iga, na província de Mie-ken. Nós estamos aqui de frente ao Castelo do Ninja. Esse é um dos 2 castelos onde os ninjas viviam. Um aqui em Iga, outro fica em Kyoto. E Deus tem nos dado a alegria de servi-lo nesta terra, enfrentando os desafios. Eu queria falar para vocês um pouquinho da minha experiência de conversão, de chamado ministerial e de como temos servido ao Senhor ao longo desses anos. Eu nasci numa família católica, sou natural de Campina Grande, na Paraíba. Meus pais se divorciaram, eu tinha apenas 1 ano e 8 meses. E quando tinha aproximadamente 8 anos, minha mãe casou novamente e eu fui viver em Governador Valadares, Minas Gerais. E ali fui crescendo. Quando eu tinha aproximadamente 14, 15 anos, minha mãe ela começou a enfrentar um segundo divórcio. E foi um momento de muito sofrimento para a família, para ela especificamente. Foi quando ela começou a frequentar uma igreja batista em busca de solução para o seu sofrimento. E eu, sem gostar, sem querer, mas muito mais para dar um apoio moral, resolvi ir junto com ela. E a partir daquele momento, ouvindo a palavra, os cânticos, e a palavra de Deus começou a ministrar o meu coração, como está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, com 15 anos, eu tive a minha experiência de conversão ali em Valadares. E foi um momento muito especial, porque naquele dia eu tive convicção de que Deus havia me separado, não apenas para servi-lo na vida cristã, mas para servi-lo em tempo integral para o ministério. Naquele dia eu passei a ter convicção de que Deus tinha me separado para ser um profeta às nações, ministrar a sua palavra. E no ano de 96, terminei o meu 2º grau. Antes de terminar o 2º grau, faltando um ano, no ano de 97, quando faltava um ano para eu terminar, eu sempre ouvia falar do Betel Brasileiro, porque o pastor, que é o meu pai na fé, tinha estudado no Betel. Eu decidi então, antes de terminar o 2º grau, ir para o Betel. Em dezembro de 97, eu peguei as malas, fui, e a dona Lídia não me permitiu ficar. Foi uma frustração muito grande, eu chorei, mas voltei para terminar os estudos. E foi um tempo especial porque eu aprendi que Deus ele tem um tempo específico para tudo. E então, quando eu terminei os estudos no ano de 98, em 99 eu fui para o Betel. Era o aluno mais novo da minha turma, com 18 anos. Tinha 17, completei 18 anos no seminário. E Deus me deu a alegria de trabalhar com o pastor Sobrinho, com várias congregações no interior, no sertão. E ele queria que eu trabalhasse na sua igreja, em João Pessoa. Só que eu perguntei para o pastor se não havia nenhuma igreja no interior sem pastor. E quando ele disse que sim, perguntou se eu estava disposto a ir. E eu falei que seria uma honra. E a partir daí, com 18 anos, eu pude ser responsável por uma congregação na cidade de Caldas Brandão, um povoado pequenininho. Fiquei ali 2 anos e meio, servindo ao Senhor, estudava durante a semana, todos os fins de semana viajava para o interior para pregar, cantar, tocar, ministrar, visitar. Era um tempo árduo, de muitas dificuldades, mas de um grande privilégio. E foram ao longo desses anos, 2 anos e meio depois, fui para a cidade de Alagoinha, ainda como seminarista, cuidar de uma outra igreja. E quando terminei o seminário, em 2002, Deus ministrou o meu coração de que eu deveria permanecer nessa igreja onde eu estava. Ali conheci minha esposa, nos casamos em 2003 e permaneci nessa igreja por 6 anos. Mas sempre esteve no meu coração a convicção de que Deus tinha um chamado transcultural. E em consequência disso, continuei estudando, busquei fazer uma pós-graduação no Presbiteriano do Norte. Em 2005 fui fazer um mestrado no Mackenzie, porque, irmãos, eu compreendo que é uma grande verdade aquilo que o pastor Larry, Dr. Larry Henderson diz, que a excelência do seu ministério
refletirá a excelência do seu preparo. Então nós devemos nos preparar espiritualmente, moralmente, mas também intelectualmente. E concluindo o meu inglês, porque eu não tinha terminado ainda, então mesmo morando no interior, viajando para São Paulo às vezes para estudar, mas eu viajava 2 vezes por semana para outra cidade para poder concluir o meu inglês. E quando foi no ano de 2008, eu era pastor auxiliar em João Pessoa, quando recebi o convite para assumir uma das nossas igrejas aqui no Japão, no auge da crise mundial, com grandes desafios, uma igreja que não teria condições de nos dar manutenção, recursos. E nós tínhamos uma boa estrutura oferecida pela igreja de Manaíra. Nós oramos, buscamos a Deus e o Espírito de Deus falou aos nossos corações de uma forma muito contundente, que era o tempo então de nós obedecermos a este chamado transcultural. E junto com a minha esposa, na época tínhamos só Pamela, a nossa filha mais velha, que agora vai fazer 9 anos. Nós simplesmente juntamos as malas, pegamos tudo, deixamos tudo que tínhamos no Brasil e viemos. Chegamos aqui, uma igreja com 17 membros, numa situação espiritual e financeira muito complicada pela crise de 2008, em consequência dessa crise, mas o Senhor, que é o Senhor da Seara e se responsabiliza pelos seus chamados, Ele tem sido gracioso. A nossa igreja cresceu, Deus tem tirado dela própria o sustento. Nós temos uma maioria de brasileiros descendentes de japoneses, temos alguns hispanos, peruanos predominantemente, também colombianos, outros que frequentam a nossa igreja. Temos apenas 2 japoneses, porque eles são muito fechados para se relacionarem com estrangeiros. Mas nós temos preparado essa geração de adolescentes e crianças que cresceram aqui, falam fluentemente a língua, para evangelizar a sua geração. Através do nosso trabalho aqui, Deus nos deu uma filha na fé africana, e através desta filha na fé, que é de Uganda, nós conhecemos o seu irmão, que era um missionário muito simples em Ruanda, e fomos mantenedores muito tempo, criamos um relacionamento, fomos em Ruanda ano passado, conhecemos o trabalho, a sua família, até que ele se filiou à nossa missão. Era um obreiro leigo, nós enviamos para o seminário, ele tem estudado e saiu desta missão onde estava, começou um novo trabalho, que é oficialmente um trabalho nosso, do reino de Deus, mas mentoreado por nós. E nós estamos indo no final do mês em Ruanda, inaugurar a nossa primeira igreja no continente africano. Nós vemos Deus em sua providência, agindo de uma forma que muitas vezes nós não compreendemos. Então eu quero deixar essa palavra de incentivo a você, jovem, que está servindo ao Senhor e tem convicção que Ele lhe chamou. Se prepare, ore, busque. Acima de tudo, mantenha-se fiel ao Senhor. Porque não importa onde você esteja, não importa os seus recursos financeiros, se Deus ele tem um chamado, Ele vai lhe dar a capacidade de se preparar, Ele abrirá portas para você ir e Ele cuidará de você aonde quer que você esteja. Esqueci de falar que também nós mentoreamos um trabalho na Índia. Temos um missionário, um obreiro autóctone lá, preparamos uma equipe de jovens aqui da nossa igreja, ensinamos inglês, eles fizeram um curso básico de teologia e estão na Índia atualmente, estão lá trabalhando, ajudando na implantação das nossas igrejas, com evangelismo infantil principalmente. Então, cremos que o Senhor da Seara está levantando jovens, homens e mulheres com coração comprometido com o reino, com o verdadeiro evangelho, genuíno e simples. E se você está dentre estes que o Senhor chamou, se prepare. O meu e-mail vai estar aí na barrinha, abaixo do vídeo, se você quiser passar um e-mail para alguma informação, partilhar um pedido, nós teremos o prazer de manter contato com vocês. Que Deus os abençoe profundamente em Cristo Jesus. Conto com as vossas orações pela minha esposa Sônia, companheira leal em 11 anos, pela filha mais velha Pamela e pela Nicole, que nasceu aqui, tem 3 anos e já está crescendo, inserida nessa cultura
Orem para que Deus nos dê a graça de entrarmos neste povo e sermos uma bênção para essa nação. Grande abraço para o nosso país, este povo tão amado. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Essa é uma homenagem àqueles que estão trabalhando na seara do Senhor. Missionário que pega mar amargo, não olha jamais para trás. Missionário que pega mar amargo, não olha jamais para trás. Eu
seara do Senhor.